você assistiu minha análise de ontem, você entendeu que nós estávamos em pontos de compra e eu comentei sobre alguns ativos, principalmente algumas altcoins aqui no canal. E hoje nós vamos dar continuidade nessa análise e entender o que nós devemos fazer daqui para frente, como que nós devemos visualizar o mercado, entendendo de uma maneira estratégica e pragmática, simplesmente sem se apaixonar por ativos nenhum que nós compramos, simplesmente surfando as movimentações. Vou te explicar tudo isso através do Price Action e através da análise on-chain também. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente olha para o Price Action do Bitcoin, a gente vai avaliar ali no curto prazo, por exemplo, um gráfico de 4 horas e a gente começou a ver sinais de reversão, formação de fundo na data de ontem. Quais foram esses sinais? Primeiro ponto foi perder o fundo anterior e o ativo voltar. Essas são as famosas violinadas, né? Naquelas pessoas que compraram sem esperar a faca bater no chão. Simplesmente elas foram estopadas. Isso aconteceu 1, 2 vezes. E esses dois candles aqui, eles deixaram um grande pavio para baixo, ou seja, mostrando um interesse comprador. Quando a gente começa a ver a movimentação de alta aqui, a gente começa a ver também um aumento do volume nessa movimentação de alta. Ou seja, dentro do Price Action a gente começa a ver sinais de interesse comprador. Sem contar que a gente bateu com o RSI lá na região de sobrevenda e aqui a gente tem uma probabilidade bem maior do ativo ele voltar a subir. Entenda só. O RSI, ele não é um indicador que te mostra onde é o fundo e onde é o topo, não. Mas ele te mostra exatamente se nós temos muita pressão vendedora ou muita pressão compradora. Como que você sabe isso? Se o RSI ele estiver sobrecomprado, nós temos muita pressão vendedora, porque a gente tem muito espaço para poder cair. Se o RSI ele estiver sobrevendido, significa que nós temos muita pressão compradora disponível no mercado, porque ele tem muito espaço para poder subir, beleza? Não só entendendo isso, né? Eu não utilizo só o Price Action para tomar as minhas decisões, por exemplo, eu complemento as minhas decisões junto do Price Action. Entendendo isso, entendendo esses sinais dentro do Price Action, a gente começa a ver que outros ativos também eles começaram a formar o mesmo padrão. Inclusive a gente pode voltar aqui até mesmo para o gráfico diário. E se a gente continuar essa movimentação de hoje aqui, ó, por exemplo, esse candle fechando acima do candle anterior aqui, a gente já começa a ver uma região de reversão dentro do diário também. Aqui a gente já pode considerar um fundo, porque nós temos 3 candles, sendo que o primeiro candle ele tem um fundo mais alto do que o segundo candle. E o terceiro ele tem um fundo mais alto do que o segundo candle também. Esse daqui é o famoso 1, 2, 3 de compra, tá? Dentro do mercado financeiro tradicional, quem utiliza essa estratégia de 1, 2, 3 de compra vai esperar o rompimento do terceiro candle para poder se posicionar. Dentro do mercado cripto, eu não aguardo esse rompimento, eu não aguardo esse candle de confirmação. Eu prefiro entrar já no rompimento do candle número 2, beleza? Então, quando a gente olha o diário, a gente começa a ter uma movimentação mais bullish. Claro que para a gente considerar todo esse 1, 2, 3 de compra aqui, a gente tem que aguardar o fechamento do dia de hoje, porque afinal de contas o mercado ele pode devolver tudo e fechar abaixo desse candle aqui e a gente já vai ter uma constituição de outro padrão dentro do gráfico diário. Mas entenda que através disso a gente começa a ver vários ativos formando o mesmo padrão dentro do Price Action, por exemplo, Chainlink. Nesse momento eu tenho link em alguma das minhas carteiras? Não, em nenhuma das minhas carteiras eu tenho Chainlink nesse momento. Mas eu não sou o player que me apaixono por ativo nenhum. Eu sou apaixonado pelo meu patrimônio, pelo meu dinheiro. Estou nesse jogo aqui para multiplicar capital. Não sou ativista e não defendo cripto alguma. Para mim, todos os projetos eles só servem para a gente multiplicar dinheiro. Nada mais. Mas quando eu olho para a análise na data de ontem, eu identifiquei que, por exemplo, Link era um ativo que estava favorável para a gente comprar. E a gente fez um comparativo entre Motic e Link. A gente via que Link era mais atrativo. E isso a gente viu também dentro da análise on-chain. Olha só,
Por exemplo, ontem a gente utilizou o momento dos traders para entender em que região nós estávamos. Lembra que eu te expliquei ontem que a linha amarela aqui embaixo são as regiões de formação de fundo e a linha verde aqui em cima são as regiões de formação de topo dos traders? Então, a gente estava na linha amarela aqui embaixo, ou seja, a gente tinha oportunidade de exposição no ativo, isso olhando para a análise on-chain. E aí, quando a gente vai lá para o Price Action, a gente começa a identificar que o Bitcoin ele tem esses sinais, ótimo, perfeito. Se o líder do mercado ele está nos direcionando uma formação de fundo, necessariamente a gente precisa investir no Bitcoin? Não, a gente pode partir para outros ativos. Só que a gente sempre precisa analisar o Bitcoin, porque ele é o líder das criptos, ele fala qual que é o direcionamento. Eu não sei se você já pegou essa sacada, mas a gente sempre tem uma escala de movimentação. Tudo aquilo que o Bitcoin faz, geralmente em um dia a gente tem o Ether fazendo, depois a gente vai tendo alguns dias conforme a gente vai descendo o market cap para os outros ativos fazerem as suas movimentações também. Isso é uma regra? É escrever em pedra? Não. Mas é muito comum que a gente veja o Bitcoin formando seu padrão em um dia, o Ether no dia seguinte, depois a gente vem tendo toda a cadeia diminuindo o market cap das altcoins. Então, quando você enxergar, por exemplo, padrão no Bitcoin, você pode partir um pouco ali para as altcoins. Bom, entendendo que Link chegou dentro dessa região de formação de fundo, por exemplo, a gente sabe que, cara, é uma região da gente olhar para o ativo em termos de compra. Não só Link, mas como Ether, também na data de ontem eu comentei aqui que, cara, era muito mais atrativo a gente olhar para esses ativos nesse momento. E olha só, nossa Gui, você está falando sobre compra de Ether, sendo que você foi um dos maiores críticos de Ether. Sim, eu sou um dos maiores críticos de Ether por conta da performance dele. Se a gente olhar para que fase nós estamos do ciclo, Ether está vivenciando um bear market. Significa que nós não podemos operar o ativo? Não, não significa nada disso. Você não precisa se apegar e, nossa, nós vamos ter uma alta infinita e Ether daqui 10 anos vai estar valendo não sei o que. Cara, daqui 10 anos eu já quero estar com uma Ferrari na garagem e não simplesmente com uma Mercedes, por exemplo. E se eu ficar só rodando essa parada, muito provável que, cara, eu não vou conseguir chegar nessa Ferrari em 10 anos. Entenda que o meu jogo é de multiplicação de capital, não importa o que eu acho. Olha só, o Ether, para mim, ele não está performando bem. Isso significa que eu não vou aproveitar as oportunidades dentro das fases de bear market? Claro que eu vou aproveitar essas oportunidades dentro da fase de bear market. A única diferença é que eu sei separar as fases. Quando a gente estiver dentro de uma fase de bull market, ótimo, eu compro e fico rodando o ativo. Mas enquanto a gente não chegar dentro dessa região, eu não vou ficar rodando o ativo. Eu vou fazer o mesmo que os traders estão fazendo. Comprando nessas zonas, vendendo aqui em cima. Olha só, a última movimentação de Ether, a gente teve esse sinal de fundo quando o Ether estava em 2.200. E a gente formou o topo ali em 2.500, por exemplo, dentro desse indicador. Começamos a formar a divergência aqui, depois o mercado retrai mais um pouco. A gente teve a oportunidade de compra, oportunidade de venda, oportunidade de compra e a gente vai vender lá na frente. E afinal de contas, o objetivo desse vídeo aqui também é te explicar o que nós devemos fazer, já que ontem a gente começou a identificar os pontos de compra. Esse é o meu objetivo nesse vídeo aqui também, e eu vou te falar tudo isso. Mas entenda só que não só a gente olhando para isso, tá? Por que a gente começa a visualizar mais compras nesse momento? Primeiro ponto é porque a gente teve quedas, e essas quedas fazem com que os investidores de curto prazo eles entrem em prejuízo no curto prazo. E lembre-se que investidor de curto prazo no prejuízo, a longo prazo, isso é prejudicial. Mas a curto prazo, quando a gente tem as realizações de prejuízo desses investidores acontecendo, que são essas barras laranjas aqui, por exemplo, a gente vê que estamos em fundo. Por que nós chegamos em fundo? Porque as pessoas se desesperaram naqueles momentos, venderam, simplesmente saíram do mercado, acreditando que a queda ia mais para baixo. Só que o mercado ele não é tão simples assim. Ele não vai em linha reta para baixo, porque nós temos investidores de curto prazo, médio e longo prazo, e aqueles que nem sabem o que estão fazendo dentro do mercado. Cada um está olhando para um time frame diferente. Então, por exemplo, quando o investidor de longo prazo ele está vendendo porque ele acredita que vai vir uma recessão pela frente, ele vai sair do jogo agora,
O trader, ele está comprando porque ele está enxergando os gráficos intradiário e ele viu uma grande queda ali, uma realização e ele vai acabar entrando naquela operação. Por isso que o mercado ele se movimenta em ondas, ele não anda em linha reta, porque não há um consenso de 100% das pessoas olhando para o mesmo direcionamento. Enquanto o investidor de longo prazo está vendendo, trader está comprando. Enquanto o investidor de longo prazo está comprando, trader está vendendo. Lembre-se que o book de ofertas ele é uma união de um comprador e um vendedor. Simplesmente isso. Se a gente não tiver uma dessas pontas, não tem negociação, não tem movimentação do preço, saca? Bom, entendendo isso daí, entendendo que a gente passou por uma fase onde houve um aumento, por exemplo, ali na realização de prejuízo dos investidores de curto prazo, a gente entende também que chegamos dentro de uma zona que ela pode ser considerada uma zona de formação de fundo. Significa que ela vai formar fundo aqui? Não, significa que a gente vai unir vários dados e entender se a probabilidade está maior em formar fundo ou não. Olhamos para o price action, identificamos sinais ali, por exemplo, dentro de gráficos intradiários de 4 horas com interesse comprador, a gente olha para a análise on-chain, zonas de alta realização de prejuízo, investidores em zonas de prejuízo. Quando a gente olha, por exemplo, para realização de prejuízo, e essa linha vermelha aqui ela pode ser complexa para você, mas entenda que isso daqui são sigmas dessa movimentação de realização de prejuízo ou não. Pode parecer complexo no que eu estou falando para você aqui, mas entenda que quando nós estamos com essa linha vermelha elevada, significa que nós temos uma realização de prejuízo considerável para as últimas semanas. Afinal de contas, nós estamos falando de investidores de curto prazo. Entendendo tudo isso, entendendo que a gente chegou em uma zona de formação de fundo e quando a gente olha para o Ether ele está dentro de uma fase de bear market desde os $3.300, o que nós devemos fazer nesse momento? Simples, nós devemos comprar, nos posicionar, como eu falei com você, sobre todos esses sinais e nós não devemos acreditar que a alta vai ser infinita. Nós devemos avaliar os próximos dias. Hoje, ele é simplesmente um dia de não fazer nada, de você ficar assistindo. Caso você não esteja comprando, caso você não esteja se posicionando, você tem que assistir as movimentações que elas vão acontecer nesse momento. Porque pelo fato de nós estarmos em bear market, tanto no Bitcoin quanto no Ether ali, toda a movimentação de alta que acontecer, ela pode se caracterizar um topo mais baixo do que o topo anterior para a gente buscar um fundo mais baixo do que o fundo anterior. O que eu quero dizer para você aqui é que todas as posições que elas forem tomadas aqui, elas devem obrigatoriamente trabalhar com stop abaixo dessa região. E quando o preço começar a subir, você deve buscar por sinais de formação de topo. Eu não sei aonde esses sinais vão acontecer. Eu não sei se o mercado ele vai subir até os 64 ali, 65. Eu não sei se ele vai subir até os 70. Eu não controlo o mercado. O que eu consigo controlar são as minhas decisões. Então eu consigo controlar a minha análise também ao longo desse processo. Poxa, se a gente encontrou uma região de formação de fundo através de dados, e são dados de curto prazo, não de longo prazo, a gente sabe que a gente tem uma alta probabilidade de uma movimentação de alta acontecer no curto prazo. E a gente vai ficar posicionado assistindo essa movimentação até a gente encontrar os sinais de venda. Gui, quais são esses sinais? Cara, eu avalio centenas de indicadores todos os dias para entender se a gente tem realização de lucro ou realização de prejuízo, distribuição ou acumulação, que momento do ciclo nós estamos. Olha para tudo isso daqui que você está vendo e você que me acompanha aqui no canal, sabe que em cada momento eu estou olhando para métricas diferentes. Se você puxar aqui, cara, por exemplo, a minha Glassnode, você vai ver que, cara, só de gráficos criados por mim, se a gente puxar aqui, tem 200 gráficos. Se a gente puxar a quantidade de gráficos que eu tenho aqui, que eu analiso todos os dias, são 101 gráficos, que é exatamente todos esses daqui que estão favoritados. Bom, e através disso, entendendo que essa movimentação ela pode se estender para uma alta nos próximos dias, a gente vai ficar posicionado. Olha só, o meu trabalho ele não é simplesmente olhar para uma linha no gráfico, um price action e definir se a gente vai comprar ou se a gente vai vender.
Eu acredito que você fazer isso dentro do mercado financeiro tradicional, perfeito. Você pode utilizar somente o Price Action dentro do mercado financeiro tradicional. Porque, infelizmente, dentro do mercado financeiro tradicional, nós não temos os dados on-chain. Através dos dados on-chain, a gente consegue ver claramente o que cada pessoa está fazendo. Por exemplo, a gente descobriu depois de 3 meses que Warren Buffett vendeu 50% das suas ações da Apple, porque ele tem que reportar as informações a cada trimestre. Mas nos dados on-chain, a gente vê isso acontecendo todos os dias. Se a gente tivesse o traqueamento da carteira dele, a gente ia saber no momento exato que ele vendeu. E talvez aquele momento seria o momento para a gente vender também. Eu não utilizo só Price Action para tomar minhas decisões e entenda que eu não utilizo somente métricas simples também. Existem métricas extremamente complexas para todos os ativos. E são coisas que eu não comento com vocês aqui no YouTube porque é um tema extremamente complexo. A gente está falando de engenharia de dados. Por exemplo, RNDR, cara, a gente pode entender se os investidores estão comprando, aonde eles estão comprando, se eles estão vendendo, como que está a posição da carteira desses investidores, aonde está a média das compras de todos os investidores, entendendo quem está no prejuízo, quem está no lucro e também entendendo aonde estão os maiores grupos de entidade, aonde as maiores entidades elas compraram, aonde a gente tem as formações de topo também com maiores entidades no prejuízo para a gente entender como que está o saldo de todas as carteiras e através de tudo isso, de todo esse painel, esse dashboard que eu estou te mostrando aqui, nós conseguimos definir qual que é o momento que nós estamos vivenciando. Se a gente tem um risco nativo, se a gente tem liquidez, se a gente tem dados on-chain, cara, a gente consegue avaliar tudo isso daqui e entender qual que é o melhor momento para a gente se expor dentro dos ativos. Não é à toa que, por exemplo, dentro da carteira Rumo ao Milhão, há 28 dias, foi postado isso daqui, essa decisão, onde nós compramos Bitcoin em $53.810. Olha o print de onde o preço do ativo estava. Se você voltar lá no gráfico, você vai ver que aquele candle, aquele print, foi exatamente esse candle aqui. O primeiro candle de toda essa reversão. Como que isso daqui foi identificado? Foi só pelo Price Action? Obviamente que não, porque não tem nada traçado aqui no Price Action a não ser o canal. Nós identificamos isso através de vários dados que nós utilizamos dentro da engenharia de dados, da beleza da análise on-chain para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. Olha só, jogar o jogo de escolher 10 bons projetos é fácil. Jogar o jogo de buscar as gemas que, cara, vão subir no próximo rally da altcoin é fácil. É só você pegar uma narrativa que ela está em alta, buscar um ativo com baixo market cap e chamar aquilo de gema. Ler o white paper e falar que ele tem um bom fundamento. Jogar esse jogo, hoje pra mim, ele é fácil. Eu já joguei muito esse jogo. Hoje eu jogo um jogo completamente diferente. Hoje eu jogo um jogo que você nunca viu essas métricas. Você sabe por que você nunca viu essas métricas? Você sabe por que você nunca viu esse dashboard dentro do canal do YouTube? Porque ninguém tem esse dashboard. Apenas a minha empresa tem esse dashboard. Apenas a minha empresa constrói esses indicadores aí no Brasil. Eu duvido você achar algum analista on-chain aí no Brasil que tenha esses indicadores. Você sabe por que não tem? Porque eu sou builder do mercado brasileiro. Eu sou uma das pessoas no Brasil que estou disruptando toda essa informação sobre análise on-chain, mostrando para você como que analisa indicadores que a gente usa, construindo esses indicadores que muitas pessoas vêm aqui, printam e publicam lá nos outros canais. E sim, eu fico pistola com isso. Bom, se você quiser que eu tome todas as decisões para sua carteira, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. O link dela está na descrição. Pode ter certeza que eu vou estar utilizando todas essas técnicas para a gente poder lucrar juntos. E todas as decisões que eu vou tomar dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu primeiro publico para os meus clientes e depois eu tomo as minhas decisões. Eu não faço front run, eu não faço pump and dump, eu faço o contrário. Eu espero com que as pessoas tenham tempo para comprar para depois que eu possa me posicionar nessas movimentações. Todos os meus clientes, eles recebem essas movimentações da carteira Rumo ao Milhão. Se você quiser entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, você não vai ter só uma lista de ativos. Olha só,
A carteira Rumo ao Milhão é uma plataforma onde você vai ter acesso aqui, onde eu faço várias publicações aqui, não vou scrollar muito, senão você vai conseguir ver várias partes importantes aqui de dentro da carteira Rumo ao Milhão, mas meu ponto também nem é esconder informação de você. O que eu quero que você entenda é que aqui dentro eu tomo todas as minhas decisões e eu publico essas decisões para os meus clientes. A carteira Rumo ao Milhão ela é gerenciada por mim, e Teles, e uma engenharia de dados aonde nós temos um objetivo muito claro e simples. Ficar exposto durante as altas e ficar protegido durante as baixas. Eu não estou aqui para falar para você só os projetos para você poder comprar. Eu estou aqui para falar para você a hora de comprar e a hora de vender. Para mim não tem essa, caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou. Não, para mim tem comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu. Esse é o meu jogo. Esse é o jogo que me fez enriquecer. Se você quiser de uma maneira simples copiar e colar aquilo que eu estou fazendo, entra para a carteira Rumo ao Milhão, o link está na descrição. Nesse momento, nós devemos assistir as próximas movimentações do Bitcoin, o que ele vai fazer daqui para frente para que a gente possa tomar uma decisão nova de proteção ou uma decisão de venda, por exemplo. Fique muito ligado no preço do ativo, saiba que não existe a informação mais importante, o dia mais importante. Todos os dias, eles são os dias mais importantes para você. Você deve analisar o mercado todos os dias. Bom, essa foi a minha análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lhe desejo um excelente final de semana e ou eu te vejo dentro da carteira Rumo ao Milhão, que ela é ativa no final de semana também, ou eu te vejo na segunda-feira aqui no canal. Forte abraço, tamo junto e valeu!